São 7h50, 10 minutinhos para as 8 e toda quarta-feira nós temos encontro marcado aqui com Maurício Valente, terapeuta, criador da reprogramação biológica, e hoje tratando de um assunto que começa em casa, já desde pequenininho, né? O bullying. Falar sobre a comunicação, a comparação dos filhos, principalmente dos pais, né? Que às vezes é sem intenção também, né, Maurício? Bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes aí da T, amigos das mídias sociais. Faça chuva ou faça sol, hein, Carla? Feriado, estamos aqui. Que coisa boa, Mais chuva, né? Esses dias também, né, Maurício? É que a alegria é tão grande que a gente não quer perder, viu, Carla? Que bom, fico feliz com isso. É isso aí. Bom, esse assunto do bullying é um assunto bem interessante. Por quê? Porque, assim, a gente tem que partir de alguns conceitos. Primeiro, tudo que acontece com a gente, com os nossos filhos, tudo que acontece é uma lei de atração, né? Você tem que entender esse processo de atração primeiro. Então, eu fui traída. Esses dias eu postei numa mídia minha aqui, que a mulher não pode bancar a esposa do marido, certo? Que aí o marido pode ir para traição. Mas em nenhum momento eu quis dizer que o marido também não tem falhas ou que o homem também não tem problemas. É que foi um trecho de um vídeo, né? Então todo mundo, as mulheres... Já gerou burburinho. Já gerou. As mulheres preocupadas, porque não, mas então o problema é só é só a mulher. Não. Os dois têm disfunções, né? Sim. Dizem todos os estudos que quando ocorre uma traição, você tem que olhar para os dois lados, né? E eu acredito muito nisso porque é lei de atração. Com tanto homem no mundo, né? Por que eu fui atrair um homem que me traiu? Se eu sou homem e com tanta mulher no mundo, por que eu fui atrair uma mulher que me traiu? Então a gente também tem que olhar pra gente. Não estou dizendo que o outro não tenha a sua responsabilidade. Claro que tem. Claro que tem coisas para olhar. Mas a gente também tem. Então por que eu estou falando sobre isso? Porque tudo que acontece na vida da gente traz um aprendizado. Então quando sua criança vai para a escola e ela sofre bullying, por que ela está sofrendo? Por que ela está sofrendo e outro amiguinho do lado, o outro do lado não sofre? Por que só ele? Então, assim, tem um estudo dentro da terapia sistêmica, da biologia familiar, que a gente chama, que diz que o bullying começa em casa. E aí, se isso não for olhado, se isso não for corrigido, isso é continuado na escola, com os outros amigos. E por que o universo faz isso? Eu gosto de falar muito das leis, das teorias do universo. Por que acontece isso? Para punição? Não, para mostrar o que precisa ser corrigido. Então, a minha filha, por exemplo, já contei essa história aqui outrora. Ela mordeu uma criança quando ela tinha 4 anos, a minha menina. Aí eu fui lá, a professora me falou, a sua filha mordeu uma criança. Eu cheguei em casa, conversei com a Estela, mas cheguei em casa e falei com a minha esposa. Falei assim, amor, quem que nós estamos querendo morder? De quem que nós estamos com raiva. É um reflexo, né? E a criança, eu não fiquei só falando do amiguinho. Mas o amiguinho dela mexeu com ela. O amiguinho dela provocou ela, certo? Não, tem a nossa parte, tem a nossa responsabilidade. Isso que é dolorido e muita gente não pega. Muita gente prefere ficar no vitimismo eu sou uma vítima, eu só tenho problema, o problema é sempre do outro, eu fui traído, o problema é do outro. O problema não é só do outro, não. Se você foi traída, se você foi traído, o problema também é seu. A responsabilidade é sua. Você também tem que olhar para alguma coisa. É sempre os dois. Então, quando seu filho sofre bullying na escola, tem alguma coisa dentro de casa. Tem alguma coisa na relação. Por isso que eu dei essa introdução. Então, por exemplo, pais que não percebem, porque às vezes muitos pais, Carla, e ouvintes, estão numa situação de fora de presença. Os pais estão perdidos, eles não estão conectados, estão presos ao seu trabalho, aos seus próprios traumas. E isso não é culpa. Todo mundo é humano. Aqui nesse perfil a gente defende muito pai e mãe, a gente acolhe muito todo mundo. Tá? É um perfil acolhedor. Então quando você vê um videozinho meu cortado lá, procure saber a matéria inteira, porque a gente sempre acolhe. A gente sempre acolhe todos os lados, porque é assim que a gente pensa, é assim que a gente acredita. Mas às vezes esses pais estão ausentes, então, você é burro, você não entende nada, você está muito gorda, hein, filha? Você está muito gorda. Nossa, Isso que lerdeza. Que lerdeza. Sua irmã é melhor do que você, sua irmã está tirando melhores notas do que você. Na sua idade eu faria isso. E na sua idade eu faria isso. Isso tudo é bullying, galera.
Isso é tudo bullying E é que uma começa carga que dá para criança, né? dentro de casa. E quando ela vai para a escola, ela sofre isso também. Aí o que, que vai acontecer? Vai chegar nos seus ouvidos de pai e mãe. Seu filho está sofrendo bullying na escola. Ela vai chegar chorando, ela vai chegar triste, a professora vai chamar os pais para conversar. Aí, normalmente, um pai inconsciente, uma mãe inconsciente, o que, que ela vai fazer? Ela vai falar assim, ela vai na escola e vai, chama os pais desse amiguinho que está fazendo bullying. Só olha para o outro. Não estou dizendo que isso também não é importante, mas só olha para o outro. Mas o pai e a mãe, um pai e uma mãe conscientes, a primeira coisa, fala, por que, que nosso filho está sofrendo bullying? Então não vamos só olhar para o outro, não. Vamos olhar para nós também. Será que nós estamos fazendo aqui dentro de casa? Como que nós estamos tratando o nosso filho? Qual o nosso diálogo com ele? Está violento? Em alguns momentos a gente tem colocado ele para baixo, né? Em alguns momentos a gente tem reparado em alguma questão física que temos exaltado. Ah, filho tá gordo. Ah, mas meu filho tá gordo, então o que que eu faço? Meu, então dá exemplo. Vai pra academia com ele, vai fazer um esporte com ele, põe ele no esporte, melhora a alimentação da sua casa, mas ficar falando que ele tá gordo não vai emagrecer ele. Eu não conheço ninguém que emagreceu ouvindo do outro. Você tá gordo, você tá gordo. Se isso emagrecesse, nossa, seria ótimo, né? Então, assim, vamos pra ação, A né? gente ia pedir para que falasse isso, né? Exato, mas essas comparações, elas são muito violentas. Por isso que a gente diz, Carla, começa em casa. Então, você que está sofrendo, você que está tendo filho, que está sofrendo bullying na escola, que um amiguinho está pegando no pé, beleza, você quer ir lá conversar, você quer ir lá, ótimo, mas olhe também. Esse é um perfil nosso que a gente chama muita autorresponsabilidade também. Não é só olhar para o próximo, é olhar porque tudo é espelho. O que acontece para fora, para mim, que eu acho que é lá fora, é um reflexo. Quando uma pessoa me incomoda, eu tenho que olhar para mim, né, também. Então, isso é fundamental para que você possa corrigir esses bullings aí, né, dentro de escola e um monte de sequelas que poderiam ser evitadas também na vida desse ser adulto, tá, Carla? Então, a gente é um defensor muito grande dessa autorresponsabilidade. E esse bullying talvez já vem uma carga que o pai e a mãe carrega dos próprios pais? É muito possível. Aí você tem os traumas sistêmicos, né? A gente carrega muito trauma de ancestral. Diz os estudos que isso é mais forte até a 7ª geração. Mas eu gosto muito de olhar para avó e bisavós, tá? Quanto mais perto, a influência é maior. Então, se você teve um pai que sofreu muito bullying, tá? A chance também de você sofrer esse bullying é muito grande. Por isso que a gente sempre bate na tecla, gente, vamos estudar, vamos ler, vamos assistir vídeo fora da sua área, vamos abrir a mente, vamos ampliar a consciência que a vida pode ficar muito melhor, cara. Muito melhor para um pai, para uma mãe, se conhecendo e também, consequentemente, para um filho, né? E hoje a gente realmente tem que pensar muito para ter um filho, né? A carga de responsabilidade que você tem na criação dessa criança é muito grande, né? Que você vem carregando, como você disse, tem toda uma carga, né, histórica, não só a questão do bullying, mas outros traumas, outras situações que você precisa rever também, né, Maurício? Por isso que a gente fala, né? Isso deveria ter a escola dos pais, né? Porque eu sou um cara que vou defender sempre na minha vida a gente procriar, tá? O filho muda da vida da gente, quem tem filho sabe o tanto que a gente aprende, o tanto que a gente cresce, o tanto que muda a vida, tá bom? Mas o que que acontece? Você colocou muito bem. Eu acho que a gente está numa era, mais do que nunca, que os pais têm que estar mais preparados, cara. E como é que a gente busca esse preparo? Não é só terapia. Terapia é uma forma, mas você pode buscar preparos para ser pai. Tem tanto vídeo, inclusive no meu próprio canal, tem tanto vídeo gratuito, tem tanta situação de outras pessoas, livres na internet, livres, né? Experiências, vídeos, livros, né? Material para você entrar, para se preparar melhor para ser pai e mãe, porque pai e mãe tem que estar mais na presença, né? Nós somos adultos, nós não somos perfeitos, mas somos adultos. Então a gente pode fazer escolha, a gente tem mais responsabilidade, né, cara? E essa carga, por exemplo, Maurício, de comparar os filhos, os pais que têm mais de um filho, comparar, mas o seu irmão é melhor que você, o seu irmão nessa idade já fazia isso, ele começou a falar primeiro, né? Tem todas essas histórias que a gente, infelizmente, ouve bastante. Como que é, para o irmão, no caso, essa criança, ela
ela vai sentir alguma coisa pelo irmão ou somente esse bullying será dos Pode, pais? ele pode sentir, ele pode começar a sentir um ciúme, uma raiva do irmão, porque o irmão é perfeito, né? É. E ele não é. O irmão agrada o pai. O irmão é o elogiado pelo pai e ele não. E ó, só para você ter uma ideia, cara, às vezes você tem um filho que vai bem na escola, Sim. naquela mesma escola, e o outro não tá indo bem. Olha por que que é dolorido comparar. Às vezes você não sabe, o seu primeiro filho é auditivo. Então, a principal forma de comunicação. Então, a professora que está dando aula é aquela professora parada. Sabe aquele professor monótono que fica parado, dando aula, falando, às vezes até um bom professor, mas fica parado, falando, falando, falando. Essa aula para um auditivo vai ser ótima. Claro. Agora, às vezes você tem o seu filho do meio é sinestésico. Sim. E essa professora não se mexe muito. Ela não se move, ela não anda na sala, ela não se movimenta os braços. Ela é uma professora mais parada, ela fica num canto dando a aula. Como eu disse, às vezes até é uma boa professora, um bom professor, mas ela não se move. O seu filho sinestésico vai ter dificuldade de aprender. Porque quem é sinestésico, ele aprende com a junção do movimento. Ele tem que sentir a aula, sentir a ação da professora ou do professor. Você entende como é injusto comparar? Não é que um é burro e outro é inteligente. Isso é bullying, certo? É porque muitas vezes as escolas ainda não estão preparadas para atender todos os tipos de aluno. Tem aluno que precisa mais do toque, do contato, do movimento. Tem aluno que você só fala, ele, nossa senhora, ele já entende a aula perfeitamente. Então, olha como é injusto. Ah, mas eu não sei disso, Maurício. Como é que eu ia saber? Eu não sei desse assunto. Por isso que a gente está falando aqui, vai estudar. A gente não pode só estudar as coisas específicas da nossa área. Ah, eu sou engenheiro, eu tenho que estudar engenharia. Não, senhor. Você tem que estudar desenvolvimento pessoal. Você tem que estudar o que é linguagem de comunicação. Você tem que estudar comunicação não violenta. Você tem que aprender, porque você é um ser vivo. E um ser vivo se comunica em sociedade. Você provavelmente tem filhos. Então, nós temos, como adultos, responsabilidades. Não dá só para ficar escorando nessa situação, né? Perfeito, Maurício. Mais alguma observação, mais algum destaque? Eu queria, se você me permite, nós estamos na semana, Carla, de vendas, né? A gente abriu um curso aí de reprogramação biológica noturna. Olha que legal. Nós estamos na semana aí, tá? Valor bem acessível, é um curso que vai ensinar você a tratar o teu filho à noite, né? Principalmente crianças de 0 a 12, mas serve para adolescentes e adultos também. Então, se você tiver com pessoas com problema, quiser aprender um pouquinho mais, mesmo que você não é da área, tá? Esse curso é feito para você. É só clicar no link da bio do meu Instagram aí que você vai para lá conhecer essa formação. Tá bem bonito, tem teoria, tem prática, viu, Carla? Tá bem gostoso. E é tudo bem leve também, né, Maurício? Tudo muito como leve. Todos os seus conteúdos que, assim, realmente explicam, né? Não Sim. é uma forma teórica que você vai falar, enfim. É realmente para acolher os pais, acolher essas pessoas que querem mesmo. E ajudar em casa. Porque às vezes você tem uma coisinha tão boba dentro de casa que você mesmo... Ah lá, o xixi na cama pode ajudar? Tá perguntando, com certeza. Você vai ajudar teu filho na reprogramação noturna a entender o xixi lá na cama e falar com ele à noite. Porque falar com o filho à noite, principalmente na onda teta, eu ensino tudo isso no curso. Você falar com o teu filho à noite, cara, é uma ferramenta poderosíssima de reprogramação ao subconsciente. Eu uso isso constantemente, não só com a minha família, mas também dentro de consultório, tá, Carlinha? Perfeito, Maurício. Eu que ter agradeço. você aqui, viu? Mais uma vez. Eu fico feliz. Parceiro é parceiro, Carla. Parceiro é parceiro, até no feriadão. Sim, é isso aí. Na semana que vem espero você mais uma vez. Obrigado, Carla. Bom trabalho. Obrigada para você também. Inclusive, quem tiver, né, sugestões, eu quero saber mais sobre esse assunto, pode mandar nas redes sociais. Pode. Pedir pra gente. O nosso Instagram é esse aí que você está me ouvindo, né? @MaurícioOficial. E a hora que terminar a live, sonambulismo, ajuda, clica na bio do Instagram que vai te direcionar para esse curso maravilhoso aí que a gente lançou. Perfeito.